Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Em vídeos anteriores aqui do canal, cujos links você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, como sempre, nós discutimos aspectos relacionados à criação, produção e depósito de patentes no Brasil. E enfatizamos que a patente é um ativo econômico, uma espécie de autorização para que um serviço, um produto ou processo seja explorado com exclusividade pelo depositante, não devendo ser confundida de forma alguma com uma produção acadêmica. Mas uma questão pendente relacionada ao processo de produção de patentes é a seguinte: afinal, qual é o custo associado ao processo de produção, depósito e manutenção de uma patente? Para a gente responder essa pergunta, em primeiro lugar, nós ignoramos os custos associados ao desenvolvimento técnico, tendo em vista que não é possível generalizar esses custos, que dependem certamente do tema específico do qual trata a patente. Além disso, algumas questões precisam ser consideradas pelo depositante como parte da sua estratégia para que os custos sejam de fato avaliados, como discutimos a partir de agora. A primeira dessas questões diz respeito a quem escreve a patente. Se a patente é redigida pelos próprios autores, pelo depositante, o custo de redação e depósito da patente é relativamente baixo, porque envolve o HH dos autores, normalmente motivados com o processo de redação do documento, e as taxas de depósito do INPI, que somam da ordem de milhar ou alguns poucos milhares de reais, a depender das características do documento. Eu deixo aqui também na descrição do vídeo um link para a tabela de custos de honorários cobrados pelo INPI para o depósito e manutenção da patente, para que você possa consultar. No entanto, caso a decisão do autor seja ele mesmo redigir o documento de patente, é importante você saber que é necessário treinamento, e esse costuma ser um ponto crítico para a redação de patentes no Brasil, porque os pesquisadores, os pós-graduandos, são usualmente treinados para escrever papers para publicações em revistas internacionais, e não exatamente patentes. Embora os formatos não sejam muito diferentes, é preciso treinamento para redigir principalmente o quadro de reivindicações, aquele que define quais são as características do produto, do serviço ou do processo que estão sendo protegidas. Quando o treinamento não existe, ou quando os autores não estão treinados para redigir o documento, ou quando uma empresa, uma pessoa jurídica, quer reduzir as probabilidades de insucesso do depósito do documento, é comum que um escritório de patentes especializado na redação, no depósito e no acompanhamento dos processos junto ao INPI seja contratado. E, caso seja esse o caso, os custos podem ser muito variados e podem subir para algumas dezenas de milhares de reais. Portanto, essa é uma decisão importante. Os custos sobem em função do tamanho do documento, do quadro reivindicatório, do número de reivindicações, e o custo pode ser razoavelmente elevado para uma instituição pública, e é por isso que em instituições públicas, em geral, é o próprio autor que redige o documento patentário. A segunda questão importante diz respeito a quem acompanha o processo de manutenção e a evolução do processo de depósito da patente junto ao INPI. Talvez você não saiba, mas é necessário pagar taxas anuais de manutenção, que também podem variar de algumas centenas de reais para alguns milhares de reais, a depender das características do documento que está sendo acompanhado. Além disso, é necessário acompanhar datas limites que são publicadas nos boletins do INPI, para que não se percam
as datas limites para apresentação de esclarecimentos ou de dados adicionais ou de uma revisão final do documento. É por isso que, para evitar qualquer atropelo no acompanhamento dessas datas, uma vez mais, o acompanhamento é frequentemente terceirizado para uma empresa, um escritório de acompanhamento de patentes. E aí, o custo da manutenção e do acompanhamento também aumentam, porque é necessário pagar os honorários dos profissionais que acompanham esses processos nos escritórios de patente. Essa etapa é particularmente crítica para instituições públicas, de novo, porque usualmente o acompanhamento deve ser feito ao longo de muitos anos e a patente é escrita tipicamente ao final de um projeto de pesquisa, de forma que quase nunca há projetos abertos que permitam fazer desembolsos para a manutenção das patentes que foram desenvolvidas em outros projetos, causando aqui alguns problemas burocráticos que devem ser seriamente considerados pelo pesquisador e pelo autor depositante da patente. Uma terceira questão que deve ser analisada também pelos autores é em que países a patente vai ser depositada, porque o depósito do INPI protege a patente ou dá exclusividade à exploração da patente apenas no território brasileiro. O Brasil é signatário de acordos, convenções internacionais de patentes que, via um processo conhecido como PCT, que regula alguns aspectos operacionais dessas convenções internacionais, permite que o autor tenha até um ano para decidir em que outros países do mundo pretende depositar a sua patente. E aqui, de novo, os custos podem explodir, porque a depender do número de países considerados para o depósito, será necessário pagar taxas de depósito em diferentes lugares do mundo. E para que isso seja feito, certamente será necessário ter representações em diferentes locais do mundo, pagando diferentes representantes em diferentes países, e pior ainda, em dólar ou em euro. De maneira que esse processo de depósito da patente em outros países que não o Brasil pode certamente chegar facilmente à casa de centenas de milhares de reais por ano. E o que a gente vê aqui é que essa não é uma decisão fácil, em particular para pequenos investidores e para pequenas empresas. Como a gente vê, o custo de depósito de uma patente pode ser, ao final das contas, muito caro. E isso explica porque muitas empresas preferem manter estratégias de desenvolvimento tecnológico em plataformas abertas ou simplesmente manter suas invenções, os conhecimentos gerados em segredo, e porque muitas empresas, ao longo do processo, ao perceberem mudanças do cenário econômico, desistem de manter patentes em atividade no Brasil ou em outros lugares do mundo também. A gente vê aqui também, uma vez mais, que patentes não são produções acadêmicas e podem ser muito caras para instituições públicas de pesquisa. Embora exista uma pressão muito grande hoje para que universidades, por exemplo, produzam patentes, é necessário que um orçamento robusto seja destinado a essa área. Por exemplo, se uma universidade mantém um conjunto, um portfólio de cerca de 1.000 patentes e gasta com cada uma cerca de R$ 3.000 por ano, só aqui nós já temos R$ 3 milhões por ano e ainda não falamos dos salários das pessoas que acompanharão esses processos. Se falarmos que essas patentes serão estendidas para o exterior, estaremos falando em mais várias dezenas de milhares de milhões de reais necessários por ano para tocar essa atividade adiante. Portanto, nós vemos aqui que a produção de patente não pode ser tratada como uma ação voluntarista do pesquisador ou voluntarista da instituição pública. Por isso,
pense sempre em qual é a estratégia econômica que você está considerando na hora de depositar uma patente via sua instituição de pesquisa e a sua universidade. E veja se é esse mesmo o caminho para a documentação e proteção da sua pesquisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.